vereadora Denise, nossos funcionários, as pessoas que hoje nos brindam com sua presença, o seu Adenair, o nosso sempre vereador Emílio Doutor, as pessoas que nos assistem através do Face do Gilson, os ouvintes da 104.9, invocando o nome de Deus, damos por aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Com a palavra. Presidente, se fosse possível, com a concordância dos vereadores, pedir um minuto de silêncio em memória de Ana Salles Carvalho, falecido semana passada. E ao mesmo tempo, então, eu vou pedir para o Jorge Feijó também, que faleceu nessa mesma hora. Muito obrigado a todos. Então, damos início à pauta de hoje. Vereador Vato. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde especial aos ouvintes da 104.9 e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Também o vereador Emílio, saiba, o seu Danaí que estão presentes, sejam bem-vindos. Ata número 1566/2024. Ata 1566/2024 em discussão, em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Continuamos com a nossa pauta. Projeto de lei número 27, de 21 de maio de 2024, autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de um assistente social por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado de títulos. Justificativa do projeto de lei 27 de 2024. Senhores vereadores, estamos encaminhando o projeto de lei 27 de 2024, que trata da contratação emergencial por prazo determinado de um assistente social, o caráter emergencial, excepcional e temporário que ocasiona a necessidade de contratação decorre da possibilidade de afastamentos de servidores de carreiras ocupantes do cargo de assistente social. Nesse sentido, atenta-se que no corrente ano incide a vedação de se firmar em contratações temporárias a partir de 3 meses anteriores à realização das eleições até a posse dos eleitos, conforme o artigo 73, 5º da Lei nº 9.504/97, pelo que, se não se realizar a contratação temporária antes desse período, o município correrá risco de ficar sem profissional até o ano que vem. Dessa forma, é necessária a contratação emergencial para a continuidade de diversos serviços públicos do município, uma vez que os trabalhos técnicos da Secretaria de Assistência Social, as situações urgentes encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pelo Poder Judiciário, entre outras demandas, não podem se acumular sob pena de ocorrerem prejuízo aos direitos dos usuários. Por essas razões, solicitamos análise e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. E o Roberto Mendes Salveri, prefeito municipal. Projeto 27 de 2024 está em discussão. Vereador Paulo. Cumprimento do senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, pessoas que estão na plenária nos assistindo, aos ouvintes da 104.9 e aos assistentes da página do Facebook. Acompanhando a justificativa do projeto, o município cita que a não contratação inviabilizaria os trabalhos da assistência social. Já visto que, pelo que se entende aqui, tem uma profissional que vai se ausentar. E nessa linha de raciocínio, eu pergunto: somos sabedores que hoje são 3 assistentes sociais que o município tem montado na Secretaria da Assistência. Pelo que a gente ouve e conforme tem expressado em rede social, em grupos, 2 das assistentes sociais
deverão se licenciar. Aí a pergunta que eu faço: se hoje nós temos 3, nós estamos pedindo então somente a contratação de 1, então, consequentemente, o município vai ficar com 33% do profissional a menos. Um total de 3, nós vamos ficar com 6, com 2. Então, a justificativa, no meu entender, a falha, porque quando não pode penalizar os serviços das pessoas que precisam, como conselho, assistência, se hoje são 3, se ficar com 2, então o município sim vai ter essa perda significativa e trará sim prejuízos ao atendimento da nossa população que mais precisa nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento de transição, tendo em vista o que aconteceu e muitas pessoas ainda estão perdidas em relação a auxílios, em relação a cadastro único, em relação a bolsas e etc. Então fica esse questionamento se o município vai ficar com um profissional a menos ou pretende nos próximos dias ainda encaminhar um novo projeto para que possa manter o quadro hoje existente sob pena de ocorrer prejuízos aos direitos dos usuários. Obrigado, vereador. Vereador Walter. Entendo a preocupação do vereador Paulo César e do vereador também oportuno na cabeçalho do projeto a contratação de uma assistente social, e aí até eu tinha reparado que a gente precisa fazer uma correção. E na justificativa decorre da possibilidade de afastamento de servidoras de carreiras ocupantes. Então, a justificativa incita com que seja mais de uma e o cabeçalho do projeto seria um. Ficou complicado de se entender, mas como o projeto está simplesmente para discussão hoje, a gente espera corrigir essa lacuna que ficou aqui e tentar achar o exato contexto, se é uma ou se é mais de uma. Ficou sem entendimento, no meu entender. Obrigado, vereador. Vereadora Denise. Obrigada, presidente. Boa tarde demais colegas, servidores, ao pessoal que nos assiste aqui, pessoal que nos assiste em casa. Como bem referiram os vereadores, é de suma importância esse projeto, né? A contratação desses profissionais, porque ao fim e ao cabo, se a gente perceber, a assistente social ela lida justamente com as pessoas que mais precisam, né? Então, independente da dúvida se vai vir outro projeto ou não, eu pediria a sensibilidade de todos para a gente aprovar isso aqui, até porque as contratações é só até 5 de junho, tem um processo seletivo a partir da nossa aprovação. Então, como os vereadores já se manifestaram pelo entendimento de que realmente é um trabalho de suma relevância, e em especial para aqueles que mais necessitam, né? Então, eu ficaria esse meu pedido aí, a gente poderia analisar e votar, se fosse o caso, se todos concordassem. Eu gostaria que o presidente conversasse com os colegas, por gentileza. Obrigada. Ok, vereador Pecão. Cumprimento o presidente, vereadores, vereador Denise, funcionários e funcionárias, a rede social, Facebook. Eu também analisando o projeto de urgência. Eu acho que se há questionamento de que vai faltar outro, eu acho que podemos fazer um questionamento e até a explicação para o executivo. Mas essa que está para ser contratada agora, eu acho que não tem porquê nós não discutir até votar o projeto. Tem todo esse processo que tem que ser contratado e é demorado. E nós sabemos da importância que tem que ter a questão da assistente social participar ali no caso. Então, eu acho que deveria votar se há um questionamento que se faz com o executivo e na próxima sessão podemos até discutir o representante do executivo para trazer a questão da falta da contratação de
outra assistência social. Mas hoje eu poderia votar isso aqui, discutir e votar. É o meu entendimento. Cumprimentar a Ceci, que chegou após a nossa primeira fala. Vereador Paulo Pedro. Quero cumprimentar os vereadores, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, os ouvintes da 104.9 e as pessoas que estão aqui presentes também, para estender meu cumprimento. Eu, ao contrário, eu quero que devolva o regimento da casa aqui, o projeto da discussão, pelo seguinte, porque como colocou o vereador Paulo César, não está bem especificado, é 1 ou 2. Como é que nós vamos votar algo que não está bem especificado? E até mesmo a gente tem um questionamento de aproveitar. Na outra reunião não pude me fazer presente, mas ficou um pedido de esclarecimento ao líder do governo aqui, no caso sobre aqueles projetos que a gente votou aqui, qual é a origem do recurso. Então, baseado nessas explicações, a gente votou projetos antecipados e ficou coisas que não foram bem esclarecidas, então também eu peço que esse projeto seja votado após todos os esclarecimentos, conforme deve ser, e ele decorra os trâmites legais da casa. Essa é a minha colocação. Continua a discussão. Bem, não havendo discussão, então, eu peço que semana que vem já venha corrigido, se vai ser 2 ou 1, e a gente, então, já na semana que vem vota o projeto. Porque aqui só o que está pegando é que não se sabe se é 1 ou se é 2. Se for assim, eu acho que até semana que vem não vai causar dano nenhum, porque ainda vamos ter prazo. E o processo seletivo, se for usado para 1 ou para 2, vai ser o mesmo critério. Então, acredito que não vai causar danos nenhum ao executivo. Vereador Davi? Queria cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através do Facebook, os ouvintes da 104.9, pessoas que se fazem presentes no plenário. Não, eu entendo, e só para deixar assim, bem claro, no projeto está a contratação de no projeto, que ficou mal foi o justificativo. Então o projeto é bem claro, se nós votássemos com o projeto é contratação de a justificativa que foi talvez um erro ali na hora de formular, enfim, mas só para deixar bem claro, mas nada impeça que se vote na semana que vem para continuar o regimento, mas o projeto aqui está bem claro que é contratação de seria isso, presidente. Continua a discussão. Então vamos deixar o projeto para a semana que vem, para vir ser discutido, se alguém achar por bem, e ser votado. Nós ponderamos com a pauta. Proposição 09/2024, pedido de providências que o prefeito municipal da Secretaria competente venha consertar a carga de uma açude da propriedade da senhora Rosária Campelo. Proposição 010/2024, pedido de providências que o prefeito municipal da Secretaria de Obras providencie o descarregamento da localidade da Guarda Nova, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Paulinho do Correio. Proposição do vereador João Bolsa Educado, da bancada do PP. Passo a presidência ao vereador Walter, para que eu possa defender nessas proposições. Proposição 09/010 do vereador João Bolsa, com a palavra ao autor. Bem, ao me deparar com um problema ali perto do Paulinho do Correio, dois problemas, né, um do lado de cá e outro do lado de lá da residência, onde tinha problemas seríssimos. Me disseram, mas eu não vi, que já foi feito algum trabalho nesse sentido. Mas, segundo informações também, parece que não ficou, não sei se porque colocado na hora, ou enfim, eu não posso falar muito porque eu não tenho certeza, que está causando ainda problemas devido a essa noite na chuva também, e que nós, por isso, do nosso pedido, para que isso aqui seja feito. Então, se foi feito e tiver errado, que seja refeito, porque o que nós queremos é que possamos usar o tráfego normal
uma rodovia que dá acesso à nossa cidade. Vereador Paulo, quer lembrar? Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa diretora, o presidente, colegas vereadores, vereadora Denise, pessoas que nos assistem nesse momento aqui. E parabenizar também pela sua proposição que o senhor fez. Na sexta-feira, eu passei ali, e estava uma beleza. Estava muito bom mesmo, todo o maquinário trabalhando ali, mas questão do tempo, eu não sei se botaram algum material que não foi o cascalho. Hoje passei ali, está intransitável. Se chover, hoje, agora de tarde, se chover, amanhã não passa ninguém. Mas o senhor está de parabéns, vereador. Vereador Paulo César. Não vou me detalhar muito, porque eu tenho uma profissão para o mesmo sentido. Só para informar, hoje de manhã não deu passado. Eu sei que os professores que não no Nerval, que estariam indo para Pedras Altas, tiveram que retornar porque não conseguiram passar. Tinha até caminhão ali, tinha caminhonetes e eles tiveram que dar a volta porque com a chuva na noite eu acho que se foi para o saco. Obrigado, vereador. Então, mas de qualquer forma, então, o meu pedido continua. Porque se tivesse arrumado eu ia retirar, mas no caso foi trabalhado no setor, mas até então não estava arrumado, senão não estaria atendendo as pessoas. E a outra proposição, eu fui procurado pela dona Rosária do Pedro, onde um açude grande, que tem um açude bom, está querendo arrumar a Taíba. E o que nós queremos é que não aconteça prejuízo a essa produtora rural, tendo em vista que sabe-se que se agora chove todos os dias, chove até demais, mas a tendência numa dessas é parar de chover. Quando chove muito numa época, com certeza na outra mais adiante escasseia, e é uma injustiça depois de ter uma água armazenada, um recurso que se torna de grande valia para o homem do campo, que é a água. Através desse conserto, evitaria que fosse prejudicado, então, o açude dessa senhora. Então, por isso, o nosso pedido, esperamos ser atendido também nesta outra proposição. Obrigado, vereador. Devolvo ao presidente e ao vereador Gilberto. Continuamos com a nossa pauta. Moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, do vereador Paulo César Martins Carvalho, bancada do MDB. Vereador Paulo César, propositor, para falar. Senhor presidente, demais colegas vereadores, eu pedi a licença para fazer a leitura na íntegra. Essa é uma moção padrão, com alguns ajustes, foram feitos. Eu já visto que isso está percorrendo o estado inteiro. Essa é uma iniciativa dos parlamentares do MDB, tendo em vista que a ministra de Planejamento do governo federal é do MDB, que é a Simone Tebet. Então, por iniciativa do presidente nacional, vendo a problemática do Rio Grande do Sul, eles encaminharam ao Rio Grande do Sul uma moção de apoio a todas as bancadas, a todos os legisladores do MDB, que estão se somando aos demais parlamentares de outros partidos, para que possa haver essa possibilidade dessa anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. Moção essa que deverá ser endereçada ao presidente da República, ao Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando o estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolaram as regiões em 2024, resultando em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na estrutura e na economia local, a situação financeira já fragilizada do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, comprometendo sua capacidade de resposta e de recuperação diante de desastres naturais e crises emergenciais. A importância de medidas urgentes
e efetivas para a mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a construção das áreas afetadas, garantindo a segurança e o bem-estar da população atingida. A necessidade de solidariedade e cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. Plenário, vereador Edson Soares, 13 de junho de 2024, vereador Paulo César Martins Carvalho, bancada do MDB. Então, pediria a compreensão de todos os colegas vereadores para que nós pudéssemos aprovar esta moção, ao qual será encaminhada ao presidente da República, através do Ministério, ter essa possibilidade dessa anistia. Em votação, a moção para a realização do vereador Paulo César, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Continuamos com nossa pauta. Moção de pesar ao senhor Adão Salles Carvalho, também do vereador Paulo César Martins Carvalho, bancada do MDB. Antes de passar a palavra ao vereador, eu já conversei com o vereador, nós temos um pedido do vereador aqui, uma moção de pesar, que não consta no nosso, mas nós temos que levar em relação que o vereador, o ex-vereador Adão Salles foi vereador, presidente dessa casa, foi secretário por mais de uma gestão, então coube a moção do vereador baseado no, mesmo que não esteja no estatuto, mas baseado pelo que ele foi como vereador, como cidadão avanense, através do cargo de policial, onde muito defendeu as causas do município. Então cabe, porque só não podemos fazer isso aqui com uma pessoa que infelizmente veio a morrer, cidadão normal, porque não está no nosso estatuto. Mas aqui se abriu uma brecha, tendo em vista o respeito que se tem por esse cidadão que infelizmente nos deixou, mas que deixou sua marca registrada aqui. Com a palavra o autor. Agradeço, vereador, a compreensão. Eu não vou entrar em detalhes, porque talvez não, é desnecessário em face de algumas coisas que deixaram de ocorrer. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, o vereador abaixo subscreve e quer tomar o decoro das tramitações regimentais se aprovada, seja encaminhado aos familiares de Adão Salles Carvalho, moção de pesar. É com tristeza que encaminhamos aos familiares, esposa, filhos e demais, moção de pesar pelo falecimento de Adão Salles Carvalho, ocorrido em 27 de maio do corrente, ex-policial, ex-vereador, secretário do município, dedicou grande parte da sua vida prestando serviço à comunidade. Conhecemos sua trajetória, pois desempenhou suas ações como servidor por muitos anos na Brigada Militar, na Câmara de Vereadores, foi presidente, sendo conhecido por sua simplicidade e suas amizades e bom humor. Temos a convicção que nossa moção não preencherá o vazio que ficará perante seus familiares nesta hora derradeira. Porém, é uma pequena demonstração de gratidão e reconhecimento que poderemos oferecer aos familiares nessa hora derradeira. Assim sendo, na condição de agente público que nós estamos, sentimos o dever de prestar nosso reconhecimento a este ilustre cidadão que partiu para a sua nova morada. Plenário, vereador Edson Soares, 13 de julho de 2024, vereador Paulo César Martins Carvalho, bancada do MDB. Continua a discussão da moção do vereador. Em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Continuamos com essa pauta. Proposição 016/2024, pedido de providências, emenda, direção do DAE através de devidas providências urgentes em relação ao patronamento do cascalhamento, colocação de bueiros e aterros em lugares que há borrachudos no trecho das estradas RSP 608 que liga Volta Pedras Altas e RST 075 entre Erval e São Pio. Proposição do vereador Paulo César Martins Carvalho, bancada do MDB.
Proposição 016, vereador Paulo César, com a palavra ao doutor. Senhor presidente, inicialmente até para esclarecer ali na folha da pauta, a proposição está direcionada ao Poder Executivo, não é ao DAER, porque a gente sabe que é uma estrada estadual, vou fazer a justificativa e depois a justificativa. Então, a solicitação só é necessária pelo fato das mesmas estarem em péssimas condições de trafegabilidade. Estão sendo procurados por moradores das regiões afetadas que necessitam transitar diariamente pelos trajetos. Sabemos que estamos em período de muitas chuvas, mas tão logo passe a onda, pedimos a interação para garantir o direito de ir e vir dos usuários, com mais segurança e agilidade, tem ponto dos trechos onde a estrada está desbarrancada, que tão somente não adiantará patrolar, e sim colocação de bueiros. Em outro trecho possui alguns borrachudos que necessitarão serviços de reto, escavadeira e deságua dos bueiros. Portanto, a solicitação é que seja enviada uma equipe completa com maquinários para execução do serviço. Sem mais para o momento, na certeza de sermos atendidos, contamos com o apoio dos nossos colegas. Plenário vereador Enes Soares, 3 de julho de 2024, vereador Paulo César Marques Carvalho, bancada do MDB. Esse pedido de providências que nós estamos encaminhando à Superintendência Regional do DAER, e colocamos as duas estradas novamente que estão em péssimas condições. A estrada que vai a Santurião, que está totalmente intransitável, bem como um certo ponto dela desbarrancou, está perigosa e não vai adiantar eles virem fazer uma patrola, porque se não der uma trabalhada forte não vai adiantar. Na mesma linha de raciocínio, a estrada que liga Erval Pedras Altas também ainda não saiu do papel, só conversa. No dia que deu os regulamentos, inclusive do transporte escolar, em seguida eu entrei em contato com o superintendente regional, que manifesta que estão sem máquina, só tem uma máquina que possivelmente nessa semana estaria consertada e que mandariam para o município, para Erval. A gente sabe que só uma máquina, se vier uma patrola do trecho, não vai adiantar nada. Eles vão ali, vão patrolar, vai acontecer o que aconteceu quinta e sexta-feira, onde o município foi Bom Socorro, e hoje está intransitável por causa da chuva. Aí a gente fica se perguntando, até fiz uma postagem, a gente sabe que a estrada é estadual, mas nessas horas eu acho que não podemos deixar o usuário na situação que está. Pessoas sem poder se locomover, ônibus escolar sem poder chegar na escola, visto que é uma escola próxima da cidade. E uma coisa que eu acho que é importante falar, que as duas estradas, o atual governo, na campanha eleitoral passada, tinha assumido um compromisso com a comunidade de encampar essas duas estradas. Então, tomara que agora, nesse novo pleito que se avizinha, haja esse novo comprometimento de assumir essas estradas e que o próximo gestor, de fato, seja ele qual for, assuma essas responsabilidades ou que busque, que até então não se viu, buscar uma parceria entre o Estado e o município, para o município poder, quando der essa situação, socorrer. A gente sabe que além dessas duas estradas que hoje são do DAER, temos várias outras estradas que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Sabe-se do fator climático, sabe-se da chuva, mas o que não pode é deixar as pessoas sem transitar. E, no ponto de vista, para muitos, como é que vão fazer a estrada do DAER se as nossas não têm condições? Mas essa estrada é uma das principais do município, passa transporte escolar, pessoas moram pertinho da cidade, que precisam chegar no município e não chegam. A exemplo disso, semana passada, nós entramos com uma proposição, a estrada do Cerro, bem no topo ali, não dá para andar também, e com essa intransitável,
Como a dos Vines que está trancada, a alternativa é o cerro, não tem como subir. Então até está complicado. Foi feita alguma coisa ali, mas não foi suficiente para garantir a trafegabilidade das pessoas. Então, esse é um pedido de que vai para o governo, vai para a regional, porque eu acho que não pode deixar isso no esquecimento. Eles têm esse compromisso, porque as estradas são estaduais, mas eu acho que também o município não pode, muitas vezes, deixar no extremo, deixando as pessoas, muitas vezes, empenhadas sem o direito de ir e vir. São essas colocações, presidente. Continuamos nossa pauta. Essa semana tem que ser aprovada, né? Eu acho que vai externamente. Teria que ser uma indicação. Uma indicação. Teria que ser aprovada. Ricardo, se possível, refaz ali a indicação, já aprova igual, sacana. Claro. Porque aqui está a providência, aqui não está a questão. Mas teria que ir para fora, teria que ser indicação. ainda dá para. Tá, então colocamos em votação, porque de qualquer maneira vai chover molhado. Está em votação a proposição do vereador, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Continuamos com a nossa pauta. Proposição 07/2024, pedido de providências, emenda que a Secretaria de Obras entre em contato com o DAIR a fim de realizar o patrulhamento de manutenção da RS 655, Estrada da Coxilha de Sarambique, Liga Erval a Jardim. Proposição 08, pedido de providências que a Secretaria de Obras deu possibilidade de viabilizar o patrulhamento do contorno da Estrada da Guarda Nova. Proposição do vereador Walter Lima, bancada do PP. Com a palavra o autor. Obrigado, presidente. Quanto à proposição 07, acho que eu já coloquei direto para o município que entrasse em contato com o DAIR, porque geralmente é o município que sempre faz, e as crateras que acontecem, o desmoronamento de estrada, como o vereador Paulo César citou, foram um pouco corrigidas pelo município, por DAIR, sempre com a conversa de família, nunca na vida, pode dizer assim, concluir as estradas que a ele pertencem. Então elas estão em situação precária, não é de hoje, mas sempre é o executivo que vem fazendo. Quando o DAIR contorna uma patrola do município de Erval, essa patrola, a penúltima vez que veio, fez acho que 4 km, quebrou ali, tiveram que levar embora, porque não gastou mais. Então, é mais um compromisso do município de fazer, e fica aquela situação, presidente Bosco, de o município não faz as estradas suas e está fazendo estrada do DAIR, mas são estradas principais do município. Eu acho que de um jeito ou do outro a gente tem que tentar resolver pelo menos o problema. As duas estradas estão em situações precárias, assim como todas as outras, mas a gente tem o entendimento de que choveu muito, e em conversa com o prefeito vamos tentar começar a corrigir. Esperamos que o tempo também faça a sua parte, porque não adianta a gente passar uma patrola, por exemplo, essa estrada da Coxilha se patrolar hoje, ninguém mais anda. Mesmo com muito buraco consegue se andar, então a gente tem que começar a prestar atenção para não colocar os bois na frente da carroça ou a carroça na frente dos bois, que ele está dando muito errado. Sobre o contorno da estrada da Guarda Nova também é outra que se encontra precária, mas vamos ir conversando com o executivo e tentar resolver o problema. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuamos para a nossa pauta. Proposição 07/2024, pedido de providências, emenda que o executivo discorda da Secretaria de Obras realize providências imediatas para consertar o erro que está organizado no corredor José Quinha, na localidade do Bote. Proposição do vereador Paulo Ricardo Neves Coelho, bancada do PDT. Proposição 08/2024,
Emenda ao Executivo Municipal da Secretaria de Obras e realiza o encascalhamento do corredor Sr. Hugo Lima na localidade do Bora. Proposição do vereador Paulo Ricardo Neves Coelho, bancada do PDT. Proposição 0708, do vereador Paulo Coelho, com a palavra o autor. Essa situação aí é um pedido de providência em regime de urgência até, que é o corredor ali do, coloquei ali do mais conhecido como corredor do Zequinho, do Hugo Lima, que é um corredor que na verdade não tem nome específico, né? E é uma situação que o transporte escolar está em risco. Esse corredor vai dizer que o transporte escolar manobra na frente da casa e não tem condições de fazer a manobra. Então, quando chove, não tem condições de o transporte escolar entrar lá. E também no corredor do Hugo também, da mesma forma. Então, o transporte não tem como manobrar dentro do corredor, então quando chove, não tem como ir lá pegar. Então, são 5 alunos, então a gente não pode deixar prejuízo para a escolaridade desses jovens. Então, esse é o pedido de urgência, que a municipalidade, através da Secretaria de Obras, manda uma equipe de emergência lá para solucionar esse problema, que não é um problema tão grave. É grave por não estar conseguindo entrar no transporte escolar, mas ao mesmo tempo não é grave para a solução. Ele é rápido, por isso nosso encaminhamento pedido através dessa casa aqui. Obrigado, vereador. Continuamos com a nossa pauta. Bem, não tendo resposta, então vamos ao manifesto dos vereadores. Hoje, o vereador Paulo Santos passou. Vereador Bater. O Guilherme. Obrigado, presidente. Queria simplesmente responder ao vereador Paulo, sessão passada, vereador, eu não estando presente, se citou que o projeto 21 e 22 era recurso oriundo do Estado, eu falei na outra reunião, e o 23 era recursos da União diante das catástrofes que aconteceram. Onde serão destinados esses recursos para o Passo dos Vimes, Estrada do Marco Geral e outros que não me recordo bem agora, que sofreram com decorrências de desastres ambientais. Aí foi citado na última reunião, mas a gente renova a resposta. Sobre as estradas que foram faladas aqui, a gente entende a situação e tem as duas proposições do vereador Paulo que o senhor apresentou agora. É um problema mais sério do que se pensa. Em direção, não sei se o senhor andou lá, em direção ao corredor do Hugo, não se tem um espaço adequado e infelizmente o proprietário não quer recorrer, porque já colocou a estrada um pouco demais. Passamos uma trabalheira enorme para fazer uma manobra da Petrobras. Se fez todas as estradas, infelizmente o tempo estragou, claro, a gente entende a situação que Deus nos manda e nós estamos corrigindo. E a entrada do corredor do Tequinha também é outro problema que apertava muito, o senhor Antônio viu, e claro, quem sofre, vamos citar, é o Gilson diante do transporte escolar. Mas esperamos que o Executivo responda e resolva o problema, assim como tem outros problemas sérios naquela região, mas vamos trabalhando para que se consiga se consertar. E o vereador Paulo, não sei se ajuda, foi feita as estradas daquela região todas e se deixou para fazer uma locação de um caçamba no arreto para fazer o aterro de todas as regiões que tinham problemas. Só que aí o nosso patrão velho nos demandou tonelada de água e nós não conseguimos concluir o que nós começamos. Infelizmente não tem que fazer estradas tudo de novo, mas isso vamos tentar ir corrigindo o tempo até hoje. Isso ajuda, mas a gente sempre ponto para tentar ajudar. Sobre as estradas do Daire, a gente há muitos anos briga com o setor do Daire, o vereador Paulo César, e infelizmente era uma estrada que saía daqui, levava até o Santurião, tem todos os marcos. Isso eu já falei acho que várias vezes aqui. Depois o Daire recuou um pouco a estrada, no outro ano recuou mais ainda, e aí sucessivamente seguiu uma base de recuo um atrás do outro. Aí ano retrasado, se não me falha a memória, vereador, que eu queria umas fotos ali da matéria da Coxilha, que o senhor ia fazer uma demanda do Estado, ano retrasado, isso foi, se não me falha a memória. E infelizmente o município teve que fazer, e está voltando a terra, aquela assim como
um pouco adiante dali do seu Ordeli, está aparecendo mais 2 capelas que vêm em direção à estrada com uma altura aproximadamente dos 10 metros. O aterro é muito alto. E aí eu concordo com o senhor, não é problema para uma máquina pequena resolver. É um problema muito sério, esperamos que o DAE tome um pouco de fundamento, vamos dizer assim, que eu acredito que não tem dinheiro no nosso estado, e que corrija, porque vamos esperar que alguma pessoa que se distraia caia numa cratera daquele. Se uma pessoa cair de carro ali, vai infelizmente morrer todo mundo, porque é muito alto e é um desnível com muita sujeira por debaixo, que se cair um carro ali, talvez ninguém sobreviva. Esperamos que as coisas comecem a funcionar depois desse desastre que aconteceu no estado, que as autoridades federais e estaduais olhem para os problemas com mais seriedade. Se a gente dizia lá atrás, quando a pandemia, que o ser humano ia sair mais domesticado e mais acessível depois da pandemia, mas não foi isso que foi visto. O ser humano continua mesmo, o ser humano não melhorou muito, algumas pessoas melhoraram, outras não. Esperamos que esse desastre que nos assolou dentro do Rio Grande do Sul aqui, que as pessoas sejam mais companheiras, mais amigas, e as coisas comecem a funcionarem em correção melhor em todo o setor. Queria agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui e desejar uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vou passar a presidência no mesmo, possa manifestar. Passa a palavra, vereador. Bem rapidinho. O assunto sempre é estrada, a gente tem que continuar falando de estradas, porque depois de estar estragado, qualquer 5 milímetros que caia, a gente sabe que basta para atrapalhar aquilo que foi feito. Às vezes o material não é tão bom assim, ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo nem de fazer liga, de compactar, e fica um serviço que feito sem resolver o problema. Eu tive a oportunidade, dessa semana passada, passar com os médicos na estrada que vai no Cerro Azul. Então me deparei com os problemas e depois peguei o próprio secretário adjunto que o Roger se encontra com o seu pai enfermo. Busquei uma volta nas estradas, eram os problemas. Tinha um pedido do vereador Paulo César, que ele estava do Cerro, a gente passou ali, patinando também, meio acochado, estava um desastre. Mas seguiu chovendo, continuou chovendo, e ele ficou certo. A gente passou ali, se deparou bem com o problema mesmo, e ficou certo de assim que o tempo deixasse passar ali, e que acredito que tenham solucionado o problema do Cerro. Com relação à estrada aqui da Guarda Nova, eu tenho um pedido. O vereador Paulo teve a oportunidade de passar depois que colocaram o material, enquanto não choveu, estava tranquilo. Choveu, já deu problema de novo. Então, ou tem que trocar um material melhor, ou fazer, quem sabe, uma drenagem, não sei. Não cabe a mim, não sou secretário, não entendo de nada dessa área. Mas, de qualquer forma, vamos ser realistas, que o que o prefeito prometeu de fazer para as estradas dá para fazer, porque se vai depender que venha o DAE fazer, não se chega mais normal. Porque eles não vêm, eles não têm maquinário, eles não têm vontade de fazer, acredito eu acho que um pouco falta vontade também, porque senão era só fazer um convênio aqui no município, passar uma verba, comprar lâmina, passar droga, enfim, fazer uma negociata, que é para o município assumir, então, de vez, esse movimento de derrubar a estrada do DAE, que tem que deixar bem claro, que se está se passando porque o município vai lá e faz um estapeio, porque essa estrada que está cheia há pouco tempo atrás não tinha o mínimo de condições de andar. Foi feito um tapeio, na hora ficou muito bom, mas tapeio, voltou, hoje está com problema de novo e vai continuar com esses problemas, e eu tenho quase certeza absoluta que o município vai ter que fazer de novo. Pode escrever o que eu estou dizendo. O DAE não vai mandar nada,
vai ficar nessa conversa fiada, e nós vamos ficar de novo com os problemas, pedindo que Deus não mande tanta chuvarada como mandou nesse mês de maio. Então, só para deixar acelerado, porque a gente foi em busca, passamos nos lugares que tinha problema, para trazer uma notícia certa, correta. Os pedidos dos vereadores são válidos, porque a gente quer ajudar para que as coisas aconteçam, e todos estão fazendo isso. Só que, infelizmente, o tempo não tem contribuído para o nosso maior êxito. Mas, de qualquer modo, estamos fazendo a nossa parte. Obrigado, presidente. Devolvo ao presidente o vereador João. Vereador Paulo Coelho, líder da bancada 10 vezes. Eu quero hoje iniciar o manifesto, em primeiro lugar, agradecendo as pessoas que estiveram aqui presentes, aos ouvintes da 104.9 e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Hoje, o nosso assunto aqui praticamente é só estradas do interior, e realmente não tem como ser praticamente diferente pelos inúmeros problemas que estão acontecendo no interior do município. Problemas esses que a gente não pode deixar de ressaltar e descartar pela má conservação que as estradas passaram nesses últimos 3 anos. Né? O município simplesmente abandonou o interior do município, no caso o Poder Executivo, e está aí o que está acontecendo. Né? Vou citar um exemplo aqui bem claro. A estrada Brasília, onde o vereador Edinaldo não está aqui, o vereador Davi está aqui, mas veio um recurso através do INCRA, que fechou com a contrapartida do município de 408 mil para encascalhamento, para rolo compactor. Isso é um projeto que foi concluído há 1 ano e pouco. E se nós for lá hoje ver a estrada, é uma vergonha. Por que uma vergonha? Porque a municipalidade não fiscalizou a empresa que tocou a obra. A obra foi feita toda por metade, toda mal concluída, sem fiscalização do dinheiro público. Então hoje a gente está enfrentando esse problema na estrada da Brasília. Por quê? Porque a municipalidade não fiscalizou os recursos públicos que foram ali investidos. Onde veio esse valor de 408 mil para 62 quilômetros? Vejam bem, em torno de 7 mil reais por quilômetro entregue, e é uma vergonha a estrada que está. Ontem mesmo tombou uma carreta, pela falta de trafegabilidade na estrada. Então, quando a gente está vendo esse problema aí grave que está acontecendo, a gente sabe que as chuvas estão destruindo a estrada toda, mas também nós temos que olhar como estavam as estradas, o que poderia ter sido entregue. Uma estrada bem feita, bem abaulada, com cascalho, compactada, com certeza não teria se destruído como está destruída. Nós já tivemos esse exemplo nessa mesma estrada Basílio, quando o Estado fez, e se não me engano, em 99 ou 2000, ela durou em torno de 8 anos, e ela passou por inúmeras tempestades de chuvas, e sempre ali, mas foi uma estrada muito bem feita, foi um dinheiro muito bem empregue, bem fiscalizado. Quando eu questionei a situação dessa estrada, fui para o Ministério Público, fui para tudo, porque eu não vi o trabalho que ali teria que ser sido entregue, naquela estrada ali, ser realmente entregue, falar em compactação, com rolo, compactor. O rolo eu só via ele desfilar, ia até a casa, até a entrada dos Camacuã ali. Eu não vi ele trabalhar, mas foi dado como concluído. Então, infelizmente, hoje a gente está pagando aí, esse recurso público mal fiscalizado. Quando eu falo das obras públicas de Erval, eu tenho provas e mais provas a todo momento. Nós temos o exemplo dentro do Erval, o dinheiro público mal empregue, também as obras tudo se destruindo. Então não existe uma obra pública, seja feita, fiscalizada, que ela tenha uma fiscalização apropriada e que tenha um fundamento, que as coisas andem como teriam que andar. E aí acontece esse desperdício, esse absurdo de dinheiro público rasgado aí. E as estradas do interior, tem muita estrada aí que está em situação precária, porque elas realmente não tiveram manutenção durante esses 3 anos. Esses 3 anos elas foram totalmente abandonadas. Nesse ano agora é que estão pegando a ajeitar alguma coisa, mas tiveram 3 anos totalmente abandonadas e estão deterioradas de uma forma violenta. Então esse é o grande problema. E irresponsabilidade do poder público em muitas situações que hoje nós estamos vivendo. Que a situação essa das 2 proposições que eu fiz,
do corredor do Hugo Lima e do corredor do Zequinho, teria que ter uma equipe de emergência, uma caçamba com uma retro. É uma situação de escolaridade para cuidar da educação do interior. Quando acontece uma situação dessas, simplesmente só botar uma retro em cima de uma caçamba e solucionar numa tarde. Se não dá para acertar um bueiro naquele momento, bota um cascalho grosso, bota uma pedra, mas que tenha trafegabilidade. Abre um esgoto com a retro, se faz alguma coisa, mas não se pode deixar em abandono, ficar sempre vulnerável dizendo que o tempo que degradou, que o tempo que é o problema, que a gente sabe que o tempo está difícil, está ruim, mas tem solução e temos que procurar solução. E o que é a solução? Uma equipe de emergência para realizar esse tipo de trabalho. Então a gente não pode deixar de enxergar a negligência do Poder Executivo de como está tocando esse município. Então a gente, aqui como vereador, a gente está sendo sempre questionado, está sendo cobrado pelas pessoas, pelos municípios que aqui nos colocaram, e a gente tem que defender a real situação e seus direitos. E aqui eu estou defendendo e estou mostrando a realidade do município, da má administração pública com a qual nós temos passando. Esse é o grande problema que hoje a gente vê na maioria das situações que a gente está vivendo. Porque onde há um trabalho de responsabilidade, de qualidade, muitas vezes não acontece o que está acontecendo hoje. Por hoje era só. Quero desejar uma boa semana a todos, o meu muito obrigado e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo, líder de bancada, 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais pessoas que estão escutando em seus lares, os ouvintes da página da Câmara de Vereadores, da projeto Facebook, os assistentes da nossa página. Eu vou ser breve. Gostaria de levar o conhecimento de quem acompanha o nosso trabalho, quem acompanha as transmissões da rádio. Semana passada, entramos com pedido de providências em relação à estrada do Cerro, visto ter sido procurado por algumas pessoas pela situação da mesma. Temos aqui hoje a manifestação do vereador João Bosco, que também passou pela estrada e que até então teria sido feita alguma pequena melhora, mas ainda não está em sua plenitude de transitar. Então, o pessoal que nos procurou sabe-se que a Câmara, através dos vereadores, estão atento nessa situação, visto da impossibilidade de transitar pela estrada do desvio, Estrada dos Rios, o trânsito todo está sendo pelo Cerro, que está então um pouco comprometido. Também apresentamos hoje uma proposição que deverá ser encaminhada ao DAIR, a Superintendência Regional, para possíveis e urgentes providências, visto a precariedade das estradas que compreende os trechos de Erval a Centurião e de Erval a Pedras Altas. A gente sabe que os municípios, tanto de Erval como de Pedras Altas, estão socorrendo, mas está ficando a desejar pela incapacidade, pela ineficiência e talvez até então pelo desleixo da regional do DAIR, que quando firmam compromisso com empresas, e posso dizer de carteirinha, porque recursos que foram disponibilizados para melhorias no trecho Erval, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Erval Centurião, foi fruto também de solicitação deste vereador, que chegaram e que até então estão sendo ineficientes. Deve fazer em torno de 6 meses ou mais que os mesmos estão no trecho Pedras Altas, Pinheiro Machado, e até, pelo que a gente sabe, foi feito algum serviço paliativo Erval Pedras Altas, quando a coisa estava praticamente sem passar. Aí fomos novamente na superintendência e eles disseram que fazer uma operação tapa-buraco. Na época, isso já ia fazer 5 meses, nós tivemos em janeiro lá, eu e a vereadora Maria Eliane de Pedras Altas. Só que as coisas não evoluíram e daí para pior. Aí a gente só ouve dizer o seguinte: a catástrofe destruiu todas as estradas do Rio Grande do Sul.
De fato, destruiu. Mas a pergunta é que fica: então, para que existem as regionais? Ou as superintendências regionais encaminharam os seus maquinários, o seu pessoal para as outras regiões? Se essa for a justificativa, e realmente com provas que isso foi feito, está bem. Vamos fazer o quê? Tem gente muito pior situação que nós. Mas se elas estão aqui na região, não estão atendendo, é ineficiência. E outras palavras mais que dá vontade de a gente dizer muitas vezes, que a gente se obriga a ter que ficar quieto. Também em relação à estrada de Erval Centurião, tem uma cratera, não é mesmo? Isso aí, talvez na hora que acontecer um acidente, tomara que não aconteça, e que esteja chamado a atenção, aí talvez eles venham socorrer. Então são coisas que, lamentavelmente, nós, como políticos, muitas vezes ficamos descrentes dos políticos também. Porque a gente aposta em pessoas para nos representar, assim como o cidadão escolhe os vereadores para nos representar, com certeza muitos deles hoje estão frustrados com A, com B, com C, seja quem for, isso faz parte. Eu digo que quando tem eleição de novo, para que possam avaliar e que possam votar em outros, entenderem que os representantes que foram escolhidos na eleição passada não estão correspondendo, e conosco também não é diferente. Nós políticos apostamos muitas vezes em outros políticos para nos dar esse suporte devido, que é para dar o suporte para a população. Muitas vezes nós acabamos se frustrando. Também, por fim, hoje apresentamos uma moção de pesar ao ex-vereador Adão Salles Carvalho, que presidiu esta Câmara por alguns anos, foi secretário do município, ex-brigadiano, deixou um legado na comunidade de trabalho, de dedicação, assim como muitas pessoas na sua vida profissional, na sua vida pública. Com certeza não foi unânime, como nós não somos, mas eu acho que é o mínimo que a Casa Legislativa pode fazer para que não passe em branco a memória dessas pessoas que se doam pelo município e que já está quase, já tem 4 minutos, achei que o microfone tinha me derrubado, mas tem mais um tempinho. E para que essas pessoas não fiquem no esquecimento, muitas vezes, pessoas essas que se dedicaram, que estiveram, muitas vezes, tendo o seu nome e apreciação da comunidade. Então, uma moção simples, singela, que não vai minimizar a dor da família, mas com certeza é uma lembrança, é uma dedicação, é um reconhecimento do poder público municipal através da Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer a oportunidade, desejar a todos que estão em seus lares, que estão nos assistindo, uma boa semana e até a próxima segunda, se assim o patrão nos permitir. Obrigado, vereador. Vereadora Denise, líder de bancada, 10 minutos. Obrigada, presidente. Eu vou pegar um lanchinho aqui da tua proposição, do Oscar de Tupé de Concerto, de Matai de Açude. A gente sabe que com esse monte de chuva aí, a gente nem pensa em açude, né? Mas a nossa cidade, Rio Grande, está incluído entre os estados que terão secas severas, né? Então, lembrar, né, que essa administração que está aqui hoje já construiu mais de 300 açudes no município. E agora tem mais 12 açudes para sair. Então a gente tem que lembrar isso, porque a gente está nessa chuva toda, né, demais, mas o quanto faz falta, o quanto nós temos problema de seca, e inclusive o governo do estado, né, tinha um projeto maravilhoso em função disso tudo. Agora a gente não sabe o que vai acontecer com essa catástrofe toda, né? Mas lembrar que 300 açudes já foram construídos por esse governo, e daí agora tem mais 12. As estradas, a gente sabe como estão, o governo sabe como está, os vereadores sabem como estão.
O governo teria que ter agido antes nas estradas, sim, teria que ter agido, não tinha maquinário, né? Comprou uma patrola, um dinheirinho ali, ó, economizado, mais de 1.300.000. A economia dessa Câmara aqui ajudou nisso, e a gente tem bastante orgulho disso, né? E então a gente sabe que é só o tempo arreglar agora, que vai melhorar agora, a gente já sabe, e vai ser resolvido o problema das estradas. Não existe irresponsabilidade nessa gestão pública que a gente está vivenciando agora. Existiram problemas, a gente está falando de quase 800 milímetros de chuva. Se as estradas estavam ruins, já estavam, sim, a gente sabe disso. Mas, como falei, tinha problemas, faltava maquinário, hoje tem, está comprado, e já tem um plano de ação, que eu tenho certeza que vai ser executado assim que começar o tempo a melhorar, que, se Deus quiser, essa semana já. Eu ouvi coisas assim como absurdo das obras públicas, dinheiro rasgado. Eu quero dizer que foi um grande teste. Toda essa água que teve, imagina se com essa água toda, com essa precipitação toda de chuvas, se não tivesse sido feito o calçamento da praça para baixo, quantas casas teriam sido inundadas? A gente não caminharia mais nas ruas. Na verdade, da praça para baixo foi um povo que não foi visto antes, né? Então, por isso a facilidade de achar que é um absurdo de dinheiro gasto em calçamento. Eu, particularmente, acho, eu tenho boas amigas que moram um pouquinho mais para baixo ali, e elas sempre me disseram que não acreditavam que o calçamento... Na verdade, essas minhas amigas, elas queriam apenas que jogassem uns bueiros na frente da casa delas, que parassem de passar cocô ali na frente. Então, isso já seria o máximo para elas. Então, eu vejo a felicidade das pessoas de ter a rua calçada, diminuir o mosquito, de não ter água com sujeira, com fezes invadindo as suas casas. Então, não é um absurdo de dinheiro público gasto, é dinheiro bem gasto. Tudo que é investido para bem da população é bem gasto. Teve alguns problemas de calçamento nas chuvas? Teve, vai ter. Teríamos muitos outros problemas se não tivesse o calçamento. Dinheiro mais mal gasto é aquele que a gente vê, que eu falei na outra sessão. 30 milhões, um orçamento inteiro de um ano de uma prefeitura que foi pago por este grupo que está no governo e que a gente não sabe do que a gente pagou. Isso é dinheiro mal gasto. Agora, dinheiro com calçamento não é mal gasto, porque ali é canalizado o esgoto. É a criança que brinca ali, como muitos de nós brincamos quando era pequena, da minha que corre na sarjeta, ela vem com fezes junto, né? A criança não sabe, aquela águazinha limpinha, né? Mas então isso é saúde pública, é qualidade de vida, é respeito das pessoas. Então eu acho que existe bastante respeito dessa administração e eu também tenho a certeza que essa administração tem a confiança da população para acreditar que vão ser feitas estradas, vai ser recuperado todos os trechos de necessidade. Nós temos, se a gente pensar que Erval tem de estrada, o que fica daqui a Florianópolis, mais ou menos. Então, é bastante estrada de chão, para um município que o recurso é bem pequenininho. A gente vê municípios da Serra, por exemplo, que o município hoje é tudo asfaltado, é tudo questão de 20, 30 quilômetros. É isso que os municípios têm de estrada de chão e com uma receita lá em cima, içada pelo turismo, enfim. Então, tem dificuldade, tem muita extensão de estrada de chão, mas tem que ser resolvido, né? E as coisas têm seu tempo. Deveria ter sido feito antes? Deveria ter sido feito antes, sim. Como eu disse, não tinha maquinário. Pensando em resolver isso, foi adquirido maquinário e com certeza ainda dentro deste ano, esses problemas todos vão ser resolvidos. Então era isso que eu queria dizer para contribuir e desejar uma semana de muita saúde para todos. Obrigado, vereador Davi. Bom, eu queria começar aqui, devido ao pronunciamento do vereador Paulo Coelho, dizer a respeito da estrada do Basílio, que em pontos concordo sim com o senhor, vereador, tem um trecho que está... Toda a estrada praticamente hoje está terrível.
A gente sabe, na época eu tinha uma firma que estava fazendo serviço, chovia, fazia de novo, e o serviço deles foi péssimo. Concordo, não vou discordar disso aí. Agora, quando a questão da carreta que tombou, ontem eu passei, eles estavam com aquela carreta tombada. E só existe um motivo para ter acontecido: ou falha mecânica, ou falha humana do motorista. Eu, há 20 anos, fiz transporte escolar na lixo, passando com chuva, sem chuva. Sei que quando chovia, dava problema. Mas o acidente aconteceu com a estrada seca. Não tinha chovido, não tinha barro. Até eu passei, não parei para conversar com o pessoal ali, porque um colega meu passou antes e conversou, e disse que o motorista foi desviado de um animal que estava solto na estrada, na qual não acredito também. Para mim, não sei se foi falha mecânica, o que foi. A estrada, não estando chovendo, é apertada, aquele trecho ali, a gente sabe, devido a uma pedra que tem ali, que há muito eu já pedi para tentar remover aquela pedra. Inclusive, dei a ideia, daqui a pouco, de abrir um buraco lá de baixo, um buraco bem profundo, uma máquina dessa que nós temos agora, com essa escavadeira hidráulica, e tomar aquela pedra para ali e tapar. Seria uma. Isso eu já tinha levado. Então, ali sim, eu tenho certeza, não foi culpa da estrada, porque várias carretas estão passando ali, foi uma infelicidade que deu, ou falha mecânica, ou uma infelicidade do motorista. Vamos ver as estradas do estado, o município dá toda a atenção que pode, também não pode deixar as nossas do município desassistida para dar atenção somente na estrada do DAE, que é a competência do DAE. E são os incompetentes, eu posso dizer. Porque assim como o vereador Paulo César esteve lá brigando aqui pela RST 473, nós estivemos lá também brigando. Se comprometeram em vir fazer a RST 473. Eu lembro que o vereador Paçoca até comentou aqui que tinha sido liberado acho que 2 milhões, né? Que vieram, liberou os 2 milhões e eles vieram. Começou muito bem a fazer o serviço, mas parou. Nem a sinalização não foram capazes de concluir. E eu sei que a gente bateu, eu bati, o senhor também foi e bateu, então eles não fizeram. E qual é o problema? Não sei o que está acontecendo, eles poderiam ter concluído por ali. Que nem essas estradas aqui do Erval. Parece que a vereadora também tinha dado uma olhada aqui no meu rascunho, que até eu faço bem ineligível aqui para olhar, para não ter, né, a respeito do calçamento. Imagine se nós não tivesse calçamento, vereadores. O problema que estava sendo hoje, as pessoas não podendo entrar para dentro de casa, levar os carros para a garagem. O problema que estava sendo, falou muito bem, choveu quase 1.000 milímetros em poucos meses, que isso é mais do que chove durante o ano. Então, olha, se não fosse esse calçamento aí, nós estaríamos com vários problemas, as máquinas têm que estar dando atenção aqui dentro da cidade, que não se vê mais máquina trafegando, a não ser para ir para a oficina ou para guardar. Isso aí terminou. Terminou aquela época de calçamento que fazia uma quadra, vou olhar aqui, fazia uma quadra de calçamento, aonde era o número de mais eleitor de determinado partido. Aí calçava, fazia um fuzuê, calçando uma quadra, duas, umas até jogando umas pedras. Hoje existe planejamento para fazer o calçamento do Erval. Tanto tem planejamento que nós temos 95% do Erval calçado e vai terminar, talvez 100%, não só calçamento, saneamento básico. Tem que dar problema. Onde tem centenas de ruas calçadas, alguma vai dar um olho d'água, vai estourar, vai passar o caminhão que nós somos sabedores, passa com excesso de peso, se é para 30 toneladas, volta 45. Então vai acontecer problema, só não acontece quando não se faz. Aí não acontece, não vai ter problema mesmo. Que muitas vezes, talvez, para não ter esse problema, foi algum medo de fazer. Esse eu não tenho medo de encarar, de fazer, e pode falar o que quiser. Agora, em termos de gestor, não existe
outro detalhe, olhem, façam um desafio aqui, olhem esses 3 anos e meio que ele está aí, quanto de diário ele tirou. Quanto ele tirou? É só isso que vocês olhem para ver. E esse fica direto no gabinete, trabalhando. Não anda por aí passeando, gastando dinheiro público e muitas vezes caloteando o comércio em Porto Alegre, como eu fui cobrado muitas vezes por meu prefeito não ter pago conta em restaurantes em Porto Alegre. Obrigado, vereador. Agradecer ao Giros pelo seu trabalho aqui através da rede social, os ouvintes da 104.9. Agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por ter nos dado mais essa tarde o trabalho que nós temos, vereadores.